Bom, pessoal, nas nossas primeiras aulas sobre programação orientada a objeto, se vocês lembram, a gente usou um único arquivo para fazer tanto a nossa classe conta e a nossa função de aplicação, que no caso aqui era a função main, né? Então, a gente tinha todo o código da nossa classe conta aqui em cima, né? E em seguida, né, depois da definição da nossa classe, depois do ponto e vírgula aqui da classe, a gente tinha aqui a função main. E aí a gente viu que para melhorar a organização e aumentar a reusabilidade da nossa classe, né, dos nossos programas, o interessante seria a gente separar essa classe num arquivo próprio, né? Então, a nossa classe conta, ela foi separada, né, de arquivos aqui, criado um arquivo separado só para ela, né? Bom, mas ainda tem uma outra questão que a gente precisa atentar. Toda a definição da nossa classe, inclusive a implementação dos métodos, construtores, está tudo aqui dentro, né? E a gente viu também que a classe, ela funciona como uma cápsula, né? Um princípio aí do encapsulamento, ela funciona como uma cápsula para proteger, né, diminuir a visibilidade externa sobre detalhes dessa classe, ou seja, nós criamos aqui um modificador de acesso, né, o private, aqui, então colocamos os métodos, os membros atributos, né, os membros de dados da nossa classe, todos privados. E aí eu falei assim para vocês, olha, a interface da nossa classe, ela é composta pelos métodos públicos, né, para aquilo que é visível externamente a essa classe. Né? Então, aqui está a nossa interface de classe. Mas veja que toda a implementação, ela ainda está visível aqui. Qualquer pessoa que abre essa conta.cpp aqui, né, esse arquivo, ele tem acesso a detalhes de como cada método funciona, qual que é a lógica por trás de cada método. O interessante seria a gente proteger ainda mais essa interface de classe, deixando apenas a assinatura dos métodos na definição da classe e a implementação ela ser separada, um arquivo separado dessa definição aqui. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. O que nós vamos fazer? Você pode até criar um outro projeto aí, se você quiser, ou modificar o seu projeto aí do nosso banco aqui, né? Eu vou fazer no mesmo projeto, porque a partir daqui, todas as nossas definições de classe, elas vão seguir essa mesma ideia, essa mesma divisão. O que nós vamos fazer? Olha, eu vou criar um outro arquivo para deixar somente a implementação dos métodos da minha classe, tá? Então, eu vou criar aqui, aproveitando o mesmo projeto, vou criar aqui um novo arquivo. Aqui no dev ele me pergunta se eu quero adicionar esse arquivo ao projeto, digo que sim, né? E eu já vou salvar esse arquivo. Esse arquivo que eu vou salvar vai ser da minha classe conta também. Então, eu vou salvar aqui esse arquivo. E aqui embaixo, esse arquivo aqui vai se chamar conta também. Mas o tipo do arquivo vai ser header file, um arquivo de cabeçalho. Tá? Então, vai ser conta.h. E vou salvar, tá? Então, agora, veja só, nós temos aqui no meu projeto, né, nós temos aqui dois arquivos com o nome de conta. Um, que é um arquivo de cabeçalho, conta.h, e o conta.cpp. Nesse arquivo conta.h, nós vamos copiar toda essa definição da nossa classe aqui. Ó. Vou pegar aquele arquivo, conta.cpp, e vou carregar para cá. Tá? Bom, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar somente a definição da nossa classe. Então, aqui na nossa conta.h, ela vai ficar a definição da nossa classe conta, né? A definição dos atributos, que aqui no caso fica privado, né? Os públicos, mas os métodos, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a implementação deles, inclusive dos construtores, ó.
Estou deixando somente a assinatura dos métodos, tá? Destrutor aqui, depois se quiser tirar, pode tirar, não tem problema. Vou deixar só a assinatura dos métodos, ou seja, só a função, né, o nome da função, o nome do método, o tipo do retorno e a lista de parâmetros de entrada de cada método. Vou tirar esses espaços aqui para ficar mais visível. Diminuir aqui um pouquinho só para vocês verem como que ficou. Olha só. Então, aqui está o que é a nossa classe conta. Tá? Quem são os atributos de conta e quem são os métodos de conta. O que não tem aqui nessa definição? Como que cada método funciona, que é o que a gente vai colocar nesse arquivo separado que virou o nosso conta.cpp, tá? Então, aqui, ó, na nossa classe conta.h, é ela que nós vamos incluir nos nossos programas, se a gente precisar, né, da classe conta, nós vamos incluir esse conta.h daqui para frente, tá? Bom, e aí o que nós vamos fazer? Olha, aqui está a definição da classe, né? Mas agora eu preciso implementar os métodos. E essa implementação nós vamos fazer onde? No conta.cpp. Então, vou voltar aqui no conta.cpp, né? Aqui nós copiamos, mas nós vamos tirar um monte de coisa aqui. Toda essa definição aqui, ó, de classe e esses atributos que já foram declarados lá no ponto H, nós vamos tirar daqui, tá? E vamos deixar só a implementação dos métodos. Esse chaves e ponto e vírgula final aqui também pode tirar. Ok? Bom, agora eu vou carregar um pouquinho para cá, ó. Tá mais bem indentado. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir nesse conta.cpp, nós vamos incluir o conta.h. É uma forma da gente mostrar assim, olha, eu vou implementar aqui a definição que está lá no conta.h, tá? E para a gente ter certeza, né, aqui, para o compilador ter certeza que nós estamos tratando do escopo da classe conta, para cada método, nós vamos ter aqui o nome da classe e o operador de escopo. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Então, aqui nós vamos colocar o nome da classe e o operador de escopo. Sempre antes do nome de cada método, nós vamos replicar essa coisa. Nós temos construtor e destrutor, né? E aqui nós temos os métodos gets e sets. Então, veja, aqui é o nosso tipo de retorno. Eu vou colocar esse operador de escopo e o nome da classe aqui antes do nome do método e não antes do retorno, tá? Então, antes do nome do método. Deixa o retorno aqui no começo. Vai colocando esse escopo aqui. Certinho? Bom, tá quase tudo pronto, né? Voltando aqui no conta.h, veja que agora nós não precisamos mais, aqui, né? Nós não precisamos mais do IOStream aqui no conta.h. Por que nós não precisamos mais do IOStream? Eu não tenho aqui o uso de nenhum cout, cin,
end-L. Eu só tenho a declaração dos tipos, né, dos atributos e seus tipos, e a declaração dos métodos, né, as declarações aqui, as assinaturas dos métodos. Não faço uso de nenhum comando de entrada e saída, então vou tirar essa coisa daqui, tá? Aqui eu vou precisar desse string aqui, tá? Nem precisava carregar o namespace std inteiro, posso carregar somente aquilo que eu vou precisar desse namespace, using std string. Estou tá? Usando aqui o padrão do livro do Daytel e Daytel, como programar C++, tá? Então, fizemos aqui a nossa conta.h, tá? Agora aqui na nossa aplicação, olha, aqui eu usei o material da nossa última aula, que foi a de referências, né? Vou manter ele aqui. E veja que aqui nós estamos incluindo o conta.cpp. Agora a gente não vai incluir o conta CPP, porque no CPP está a implementação dos métodos somente. A definição da classe está no conta.h. Então nós vamos incluir o conta.h. Tá? Voltando aqui no conta.h. Quase pronto. Aqui, imagina um sistema muito grande. Né? Imagina uma coisa muito grande. Nós vamos, pode ter sistemas que podem ter centenas de classes, né? Então, para você garantir que o compilador está definindo somente uma vez alguma coisa, né, um bloco do tipo conta, né, nós vamos colocar um conjunto aqui de diretivas de pré-processador aqui em cima, que vai ser o seguinte, olha. Vou tirar isso daqui. Minimizar aqui um pouquinho, só para vocês verem como é que ficou. Então, aqui eu incluí um ifndef conta h, define conta h, e aqui no final, end-if. Isso aqui é um if mesmo, né, uma diretiva de pré-processador. Isso aqui significa o seguinte, olha, vamos imaginar que isso aqui é um programa muito grande, com centenas de classes, né, várias pessoas programando em cima desse sistema aqui. Então, isso aqui é uma garantia para o compilador se não foi definido ainda, if ndef, se não definido alguma coisa chamada conta h, defina essa coisa chamada conta h. Desta forma, aí tem toda a implementação da sua classe, fim do if. Tá? Então, toda vez agora que nós definirmos uma classe, nós vamos ter um arquivo, nome da classe, .h, com esses ifdefs aqui, essas diretivas de pré-processador. Nesse arquivo .h, nós vamos ter a definição, né, e os modificadores de acesso, private, público e protected, que a gente vai ver depois, as definições dos modificadores de acesso, a definição dos atributos da classe e a assinatura de todos os métodos da classe, sejam eles públicos ou privados, certo? Somente a assinatura dos métodos. E os construtores, né? E se for o caso aqui, o destrutor também. Só a assinatura. No arquivo, nome da classe, .cpp, nós vamos ter a implementação ou o corpo de cada método, né? Nós vamos repetir a assinatura, vou pegar um método aqui, ó, o transfere, por exemplo. Nós vamos repetir a assinatura e vamos colocar que é, de fato, a implementação do método. Não esquecendo de colocar a definição do escopo a que pertence esse método, tá? Esse método transfere, que no caso pertence ao escopo da classe conta. Então esses dois pontos seguidos aqui, ó, eles significam, o operador de escopo, né? Nós temos aqui um escopo, de qual escopo que esse método pertence? A classe conta. Então, em todos os métodos, antes do nome dos métodos, nós vamos ter o nome da classe que você está implementando,
operador do escopo e o nome do método, tá? E aqui em cima, a gente vai acrescentar esse include, que é qual que é a definição de que classe que você está usando aqui para fazer essas implementações. E na sua classe utilitária, no seu arquivo utilitário, nós vamos ir no seu arquivo utilitário, você vai incluir agora, ao invés daquele arquivo CPP, né, que continha toda a definição e implementação, você vai incluir agora somente o arquivo onde está a definição da sua classe, que é o arquivo de cabeçalho, ou seja, é o arquivo .h da sua classe, tá? Bom, então faça essa divisão aí no seu projeto, tá? E treine também, faça várias vezes, treine com as outras classes que você tem desenvolvida. Sempre agora, no C++, nós vamos usar um arquivo de definição de cabeçalho, que é o .h, nome da classe .h, o arquivo com a implementação dos métodos, nome da classe .cpp, tá? Então, treine aí para fazer essa divisão, que daqui para frente nós vamos usar somente esse tipo de implementação.